Olá, pessoal! Aqui é a deputada federal Ale Silva, estamos juntos para mais uma live. E hoje aqui o meu convidado especial é o Luiz Felipe de Bragança, de Orleans e Bragança, o nosso príncipe. Gente, ele é príncipe não é à toa não, viu? É um lorde, uma pessoa inteligentíssima, de autoconhecimento. Ele que é autor aí do livro Por que o Brasil é um país atrasado? É um livro assim que abre muito a nossa mente, a gente descobre aí várias teorias, e eu acho muito interessante que, apesar assim de tipo assim, depender de outra área, ter estudado outras áreas, principalmente as ciências exatas, né? Eu sempre fui mais da matemática, mas a gente converge em vários pontos e é interessante que a gente conversa pouco, mas quando ele toma uma iniciativa, ele escreve um texto, ele fala sobre um tema, eu me identifico demais. E aqui, mais uma vez, nós nos identificamos num tema, um tema esse que a gente tem debatido bastante aqui junto às bases, e eu pensei assim, puxa vida, eu já estava pensando em tudo isso, e achei uma pessoa que reforça o fato de que eu não estou tão louca assim. Então, quer dizer, se ele, que é uma pessoa que tem esse autoconhecimento político, formado na área de ciências políticas, que já viajou boa parte do mundo, conhece várias culturas, é de São Paulo, deputado federal por São Paulo, se ele concorda comigo em vários itens desse tema, é porque eu devo estar certa, e a gente deve aí chamar mais pessoas para esse programa, para esse projeto, para esses ideais, e quem sabe aí a gente conseguir superar essa problemática que gira em torno do lockdown. Então, vamos falar um pouquinho aqui com o nosso príncipe. Ei, Luiz, pode se apresentar para a galera? Como é que vamos? Tudo bem, Olha, muito obrigado aí pela introdução. Você tem brilhado nessas questões fiscais, financeiras, tributárias. Você tem muita convergência aí comigo. Você pensa. Acho que a gente faz parte de um grupo, né, Ale, que não é muito bem quisto no Congresso, que é o grupo fiscalista, né? Nós estamos sempre vendo uma contrapartida, tentando equilibrar balanço, tentando fazer com que o demonstrativo de resultado lá da União, das contas públicas estejam batendo, sempre olhando esse lado, e é raro que tem pessoas com esse perfil, né, que sobem e que fazem um debate, uma contraposição, né? A gente geralmente fica aí a reboque dessas narrativas sociais, políticas, que só geram mais buraco orçamentário e indisciplina fiscal, né? E aqui a gente está diante dessa pandemia, e acho que a nossa postura, eu tenho visto que a Ale tem uma postura muito séria com relação a isso, porque eu também acho, a coisa é séria mesmo, a pandemia ela é concreta, né? O vírus ele é contagioso, ele é mortífero se não tratado, mesmo sendo tratado, existem riscos. Então, que a gente tem essa percepção. O que a gente difere, porque a gente tem outras prioridades na questão de como olhar a coisa pública, onde a gente destoa dessas narrativas aí, é como resolver esse problema. Exatamente. Não é? E acho que nem eu, nem a Lê somos da área médica, mas nós somos da área do bom senso, né, Lê? Isso, exatamente. Então, eu acho que, fazendo aqui um apanhado do pouco que analisamos aí nos últimos meses, você vê que, literalmente, essa questão de fechar tudo, olha, lockdown, ninguém sai de casa, ninguém faz nada, isso é fato que isso vai proteger a população. Quem é que duvida se você fica em casa? Quem é que duvida que isso é para criar problema para a população em termos de saúde? Não é. Então, eu não duvido que essa medida de lockdown protege, de fato, a questão da sobrevivência, né? Acho que pode ser até que aumente, eu não sei, está em disputa essa probabilidade. Agora, o que eu sou muito rigoroso aqui é de colocar isso no contexto de sustentabilidade. Exatamente.
Né? Essa que é a coisa. Veja que países pequenos, que são independentes, que querem se manter independentes, eles não estão absorvendo, eles não estão aplicando lockdown. Coreia do Sul, por exemplo, que é um país aí com a 12ª economia do mundo, 50 milhões de habitantes, muito concentrado, muita gente vivendo junto. Não fizeram lockdown de todo, de todo. Por quê? Aí você olha na história da África da Coreia do Sul, nos anos 50, era um país que nem quase existia, porque era ou dominado pela União Soviética e China, ou invadida pelo Japão, ou protegida pelos Estados Unidos. Era um país que não existia efetivamente, estava ali os grandes países dominando aquele território. E o sul-coreano passou por um período de ajuste fiscal em que as famílias sul-coreanas tinham que dar ouro, tinha que dar seu próprio ouro para pagar a dívida externa, para eles poderem ficar independentes. Então, tudo isso permeia a visão do país. Ele falou assim, olha, não queremos ficar mais dependente desses grandes países, de ficar meio que patrocinado por uma grande potência. Queremos independência, queremos soberania. E qual o custo disso? Vamos fazer tudo como deve ser. Então, eles nunca absorveram o lockdown, porque eles sabem que o lockdown, para aquele país, a conta já chega na hora, né? Fechou tudo, fechou toda a economia, ninguém trabalha, a recessão na hora, quem é que vai pagar a conta? Exatamente. Não é? Aqui nós temos os estados fazendo essa política porque eles estão jogando a conta para a União. Isso. Quem é que paga a conta da União? Nós. O Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. Essa conta somos nós. O príncipe, você melhor do que ninguém sabe que o Brasil já há bastante tempo não vinha arrecadando o suficiente nem para pagar aí suas despesas primárias. Nós já estávamos dependendo muito de rolar dívida, né, de inchar dívida para conseguir sobreviver. E agora, com esse impacto financeiro aí nas contas da União, que são de, parece que feito uma primeira projeção, uns 800 bilhões, se não houver uma política econômica bastante rigorosa, equilibrada sobre isso tudo, a conta vai vir muito pesada. E como é que essa conta vai voltar? Acredito que não haverão de aumentar impostos, mas pode vir em forma de inflação, né? E você é mais ou menos da mesma época que a minha, você deve se lembrar daqueles efeitos desastrosos da inflação lá do final dos anos 80, início dos anos 90, que inclusive foi a ocasião lá dos anos 90 que eu perdi o meu primeiro emprego. Então, a gente eu que já vivia de um salário, né, fixo, a gente sofria, porque você comprava a mercadoria no início do mês, até o final do mês ela já era o dobro do preço. Então, quer dizer, todas aquelas ajudas do governo que vinham, ela até chegar ao fim do mês, ela era corroída pela inflação. Então, às vezes a pessoa, eu falo assim, porque o governo tem que me ajudar nisso, tem que me ajudar naquilo, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, mas talvez não pensem que as consequências finais dessas medidas podem ser ainda mais catastróficas do que se houvesse uma retenção, se talvez esses benefícios, como tantos querem a torto e direito para todos os tipos, de todas as cores, para todas as classes, não tivesse tomado. Então, quer dizer, a gente tem que medir, como fala aqui em Minas, né, a água com o fubá, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que esse rigor que nós temos e que colocamos em prioridade, que é a sustentabilidade, o equilíbrio, isso é raiz da nossa soberania, é raiz da nossa independência. E como você muito bem pontuou aí, esse início dos anos 90, a hiperinflação, 3% ao dia praticamente, os preços reajustados a 2 vezes por dia num supermercado. Quem é jovem hoje não viveu isso. Tem que ter aí mais de 40, né, Alê, para ter tido um pouquinho dessa experiência. E é desastroso, você mata investimento, mata oportunidades de trabalho, mas então isso tem um efeito duradouro. Qual é a troca que efetivamente que estamos fazendo, né? Nós já, como a Lê muito bem pontuou, ainda bem que a gente está vendo, a gente está muito em sintonia nisso.
nós já estávamos em desequilíbrio fiscal, saindo do governo Dilma. Temer não acrescentou, nem tirou, nem pôs nada nessa questão. Não foi muito rigoroso na questão de corte de gastos e uma série de coisas. Então, a base tributária ali, estancada, tendo que cobrar 1,5 trilhão de tributos federais, e está aquém do equilíbrio, ou seja, o gasto está acima de 1,5 trilhão. Então, nós temos um déficit aí vai bater, acho que esse ano, a projeção, o ano passado, bateu mais de 100 bi, né, entre 100 e 200 bi. Então, nós temos a arrecadação de 1,5 trilhão e ainda temos mais quase 200 bi a mais em gasto, gastamos quase 2 trilhões. Exatamente. Inclusive, eu acho interessante que tem pessoas até que a princípio deveriam estar esclarecidas sobre isso, que ainda acham que o governo federal fabrica dinheiro. Eles acham que o governo vai lá, imprime papel moeda, solta no mercado e faz a felicidade de todo mundo. E não é assim, né? A gente sabe que não é. Como às vezes a gente conversa com alguns economistas, alguns dizem que a maior preocupação não é de se investir, de se alargar a base monetária, mas sim de não estar produzindo o suficiente para absorver toda essa base monetária. E aí que mora o perigo, né? Ô, Príncipe, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão que nós estamos vendo, vocês aí em São Paulo, a gente sabe que estão diante de um drama bem maior do que Minas Gerais. Minas Gerais, hoje nós estamos com quantos? 130. Hoje em Minas Gerais nós temos apenas não, né? Graças a Deus, o número correspondente a 130 óbitos, né, catalogados aí como de Covid-19. São Paulo é quanto? Mais de 4 mil. Oi? 4 mil. São Paulo, mais de 4 mil. Considerando que Minas Gerais tem uma população metade de São Paulo, a gente observa que ainda assim os números, né, de Minas são bem menos impactantes do que São Paulo. Talvez, não sei, né, como a gente diz aí logo no início, nós não somos cientistas para falar isso, mas a impressão que dá é que, de repente, as medidas que estão sendo tomadas em Minas Gerais estão sendo mais eficientes do que as medidas que estão sendo tomadas em São Paulo. Em Minas Gerais, por sorte, né, nós não estamos com um governador ditador, né? O Zema, ele tem feito um trabalho fenomenal. Não é rival também do presidente. Mas ele tem feito um trabalho fenomenal. É o seguinte, tudo que ele tem comprado tem sido com recursos bem menores do que em outros estados. Essa questão do isolamento, como eu ia te dizendo, ele deixou a livre-arbítrio de cada município fazer o seu lockdown, sua quarentena, da forma como bem entendesse, porém, ele criou um programa, né? Ele criou um programa que se chama Minas Consciente, e ainda assim deixou em cargo dos municípios aderirem ou não. Ele disse o seguinte, olha, em outras palavras, esse programa eu criei para aquele município que, de repente, não tem uma equipe técnica, não tem, aliás, um maior esclarecimento, se ele quiser adotar, seguir, é um programa dividido em ondas, onda branca, verde, amarela, e no final lá tem uma onda roxa, que é bem complicadinho, mas deixou livre. Só que daí veio o Poder Judiciário, o Ministério Público criou uma norma, o parecer número 08, e nesse parecer, o Ministério Público colocou que os municípios, sim, estão obrigados a seguir o Minas Consciente. Isso tem gerado muita polêmica, porque, no meu entendimento, o Ministério Público extrapolou da sua competência, que é a de fiscalizar, né, efetivamente, ele extrapolou porque ele está legislando. Quando eu cheguei à conclusão de que o Ministério Público aqui em Minas Gerais estaria legislando, eu fui buscar um outro poder que foi eleito pelo povo para legislar. E qual que é o poder legislativo que está mais perto das pessoas, está junto aos municípios? A Câmara de Vereadores, né? A Câmara, lá é bem mais fácil de você sugerir um projeto de lei que ele seja votado do que junto à Assembleia Legislativa. E esse trabalho a gente tem feito aqui nas bases, já tivemos sucessos aqui em um município, o outro município também já está
em outra Câmara de Vereadores já estão hoje. Aqui em Patinga, hoje, foi votado um projeto de lei que dá autonomia para o município abrir o seu comércio, abrir o seu shopping, as academias, apesar que existe hoje um decreto federal, mas se amanhã ou depois o STF criar problema com esse decreto. Então, eu falei assim, olha, em Ipatinga, nós vamos trabalhar desse jeito. Por quê? Porque em Ipatinga a doença está controlada, hoje são mais de 200 mil habitantes, com apenas um caso confirmado, não há razão por que manter aí um lockdown radical, conforme estava acontecendo no início. Temos também Coronel Fabriciano, que foi a pioneira, né, 90 mil habitantes, 6 casos confirmados, dos 6 casos confirmados, salvo engano, todos já estão recuperados, e 90 mil habitantes também não tem razão por que manter uma cidade inteira em lockdown, sendo que a doença já está sob controle e as medidas preventivas todas já foram adotadas. Outra cidade, Timóteo, tem a sua particularidade, mas o prefeito lá já está começando a ficar mais flexível com relação a isso. Então, Príncipe, eu gostaria que você falasse um pouco, no seu entendimento, tipo assim, na Constituição Federal já há essa previsão da competência concorrente entre estados, municípios e União, então quer dizer, nenhum ente federativo se sobrepõe ao outro, cada um cuida do que é seu, tem o seu espaço, né, sua competência, sua base territorial para tomar conta, tem as suas ações legislativas, e a gente quer brigar muito por isso, porque eu vejo que em São Paulo, alguns municípios também já querem se impor aí ao governo do Dória, no Rio de Janeiro a mesma coisa, tem os vereadores, né, junto às câmaras, eu já tenho sugerido esses projetos aqui para que eles declarem a sua independência do Estado com relação às medidas. O que é que você pensa, o que é que você acha disso, Príncipe? Realmente temos aí uma situação, acho que você colocou muito bem essa experiência aí de Minas, ela é muito importante ser divulgada, que o governador é a favor de abertura, ou menos de deixar livre para que as cidades tenham liberdade de optar por fechar ou não, ou adotarem um plano que lhes convier, que seja autônomo, que seja aplicável de uma maneira autônoma. Então, eu acho que é a melhor medida. Mas aí temos um agente externo a esses dois jogadores, que é o Ministério Público, e vem e fala, não, temos que impor aqui o lockdown, porque foi orientação do governo, e sendo que o governo acho que a chave do governo aí de Minas era exatamente, era uma sugestão, e não uma imposição. Exatamente. E o Ministério Público torna isso uma imposição. Aqui em São Paulo, o Ministério Público nem precisou se manifestar, se por acaso esse é o viés de todos os ministérios públicos do Brasil inteiro, se é de fato de seguir a OMS, mas eu acho que o governador aqui adotou essa postura de fechamento, eu acho um contrassenso absurdo. Você tem cidades pequenas, e eu nem digo pequenas, vamos falar, São Paulo tem mais de 600 municípios, dos quais 100 a 150 têm orçamentos de 1 bilhão, né? Cidades acima de orçamento de 1 bilhão. Mesmo cidades não tão grandes assim, com 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas. Então, são cidades ricas, com bastante capacidade industrial, que basicamente sustenta não só o Estado, mas a boa parte da tributação da União. E você se vê cidades com pouca gente, com poucos casos do vírus, e essas cidades não podem operar, tem que fechar, por mandato de governo. E o município quer abrir, quer liberar para fazer comércio, e quer liberar de uma maneira justa, ou seja, preservando a vida, com política de máscara, sair de um fechamento completo e entrar para uma política de máscaras, aplicar testes, distanciamento social, e uma série de medidas que todos nós conhecemos aí, quais são essas alternativas. Não cabe a nós aqui debater se é o certo ou não, mas que há alternativas, há. Então, as cidades têm essa liberdade, ver que ali é possível de se fazer algo do gênero, e mesmo em função da recente experiência de não ter tido tanto problema com infecção, não estão sobrecarregados ali os seus hospitais. Isso. Então, por que fechar tudo? Por que fechar o comércio local? Por que piorar ainda mais? E algumas cidades que iriam abrir, abriram,
os vereadores foram lá, passaram, o prefeito fez um decreto, os vereadores apoiaram, abriram e logo na mesma semana veio o governador fechando tudo. Isso, sinceramente, não está claro para mim isso. E o fato de não estar claro é o que me deixa um pouco revoltado aqui, Ale. Sabe por quê? Eu tenho acompanhado nos Estados Unidos alguns governadores, governadores democratas e governadores republicanos. A maioria uma vasta maioria republicana. Os republicanos Sim. são a favor do Donald Trump. E eles não aplicaram lockdown nos seus estados. Tem uma série de políticas de máscaras, testes e tal, distanciamento, mas eles não fecharam tudo. Mas os governadores democratas, a tendência deles é de fechar mais, de restringir muito mais. Um desses que se destacou foi o Cuomo, né, lá de Nova York. Por que Nova York sim. É interessante a gente ver esse caso? Eu vou dar uma redução aqui do que eu vi rapidamente. O Nova York é muito parecido com São Paulo. Tem um interior com cidades grandes, ricas, e tem um grande centro, que é Nova York, né, que está ali, em volta ali, né, tem 5 bairros, né, Manhattan, Queens, Bronx, etc. Então, essa dinâmica é muito parecida com aqui com São Paulo. O que ele fez? Qual a política dele que ele aplicou? Ele fez o que ele chama de isolamento social, mas é mais de uma política, não um fechamento completo, uma quarentena completa. Apesar de que alguns lá consideram ser um lockdown. Não é um lockdown. Ele fez uma restrição regional. Então, tem áreas que são restritas, de muita concentração, onde o problema se manifesta. E outras áreas ele liberou. E ele foi extremamente aberto em discutir isso. Eu fico muito receoso quando você vai discutir questões de saúde, que exigem uma compreensão maior, e a gente fica adquirindo essas informações de como é que o governante está pensando, através de um pronunciamento. Pronunciamento é uma coisa muito distante. Você tem que se abrir para um debate, para um grande toma lá da cá entre imprensa, sociedade, e botar a equipe ali para responder todas as perguntas, ter um slideshow, PowerPoint com dados, com números, para explicar o seu raciocínio, mostrar de onde veio as informações, fica uma coisa extremamente clara. Eu acho que, apesar do Cuomo, lá de Nova York, ser do partido contrário ao Donald Trump, e ele, pessoalmente, ter uma ideologia que eu não defendo, eu valido o jeito que ele está lidando com a coisa, porque ele está lidando com a coisa de uma maneira transparente, de uma maneira honesta e sustentável. Ele não está ali usando agora o Covidão, né, que está virando isso, né, Ale? Vamos falar do Covidão. Vamos. Ele não está se beneficiando de um momento de pânico e desinformando a população e criando dados, ao menos não me parece que isso tem sido o caso. E, muito pelo contrário, até em questões, tudo tem vindo do orçamento do próprio Estado, não tem pedido da União grande coisa que venha de encontro a isso. Então, acho que essa que é a coisa ali. Você tem que ter uma transparência, tem que ter uma didática, um raciocínio bem exposto e debater, abrir ao debate e à discussão. E, claro, toda cidade vai ser uma diferente da outra. E mesmo dentro de uma grande cidade, que você fala, aqui tem muita concentração, mas até mesmo São Paulo, que tem diferenças de bairros, tem bairros que não precisam fazer isso. Então, pode ser que há distanciamento suficiente, não há uma atividade muito... Então, mesmo dentro desse município, pode-se fazer esse tipo de restringir algumas áreas e liberalizar outras, né? Liberalizar parques que estão ao ar livre, não sei por que fechar parque. Mas, enfim, eu acho que temos aí um grande problema eleitoral, viu? Porque aí são governadores que estão apostando na derrocada do atual governo. Exatamente. Os dados, na minha opinião, você mencionou que Minas tem uma discrepância aí com São Paulo tão grande, é muito difícil acreditar que pode ser tão grande isso. Aqui 4.000, aí menos de 500. Então, como é que pode, com estados assim relativamente do mesmo tamanho, com população, obviamente que Minas é um pouco menor, mas é um estado muito importante, São Paulo e Minas continuam sendo os estados maiores, estados mais contribuintes aí da questão fiscal para o governo federal,
E como é que tem uma discrepância tão grande assim? BH, Belo Horizonte, é um grande centro, concentra Sim, bastante gente, muito concentrado. muito concentrado, tem tudo ali, é bem diversificado, tem indústria, tem comércio, tem serviço, tem agricultura, então é muito... Trânsito intenso, metrô, ônibus cheio. Então, como é que você tem dados aí completamente discrepantes? Aí você pontuou, ou as políticas de Minas são as melhores políticas, e aqui a gente tem política ruim, ou os dados de Minas são mais honestos do que os dados de São Paulo, ou os dois, né? Mas eu acho também, Ale, o que você está sentindo? Aí uma pergunta minha para você. Como é que fica o incentivo para um governador ou um prefeito agir em defesa do seu mandato? O seu mandato é de gestor. O seu mandato é para gerir a coisa pública na sua circunscrição territorial. Você ali é o governador de São Paulo, você ali é o prefeito da cidade de São Paulo ou de uma cidade do interior de São Paulo. O seu mandato é para gerir a sua circunscrição. E você se coloca numa situação em que você adota uma política que você não tem como sustentar. Você vai literalmente arruinar suas finanças e, arruinando suas finanças, você ainda, com o dedo em riste, vai no governo federal e fala assim, a minha estratégia de gestor é que você pague todas as minhas contas. Que tipo de gestor é esse, Ale, na sua opinião? É um gestor fracassado. Eu entendo que é um gestor que está fadado ao fracasso, não é a melhor política. Eu acho que tudo na vida, né? Mas é claro que na política ela fica mais em evidência, nós temos que trabalhar com o equilíbrio. Quando essa questão de lockdown começou, de isolamento, eu sei que no início foi bastante assustador, né? Os dados que vinham lá de fora. Tivemos um agravante aqui no Brasil, porque já se falava na doença lá fora, e eu percebia que medidas, por exemplo, que poderiam estar sendo adotadas junto às portas de entrada da doença, como nos aeroportos, essas medidas não estavam sendo tomadas. Eu acho que tudo o início tinha que ter sido feito nos portos e aeroportos, as principais entradas de estrangeiros aqui no Brasil, pelo menos assim, poder monitorar aquelas pessoas que estavam vindo de locais onde a doença já estava batendo seus números de epicentro, como aconteceu aqui em Fabriciano. Quem que trouxe a doença para Fabriciano? Foi um senhor que veio lá da Itália, de Milão, onde a doença estava no auge. Ele veio aqui para o aniversário de 90 anos da sogra dele. Ele deve amar a sogra, né? E abraçou a sogra, dançou com a sogra e tal, mas não passou a doença para a sogra, passou a doença para o sobrinho, que é um jovem, né? Um jovem de 20 e poucos anos, e esse jovem acabou passando a doença para mais 2 parentes. Bom, talvez se naquele momento nós tivéssemos um projeto efetivo nos aeroportos, peraí, você veio lá de Milão, você está indo para onde? Não impedir o cara de vir visitar a família, mas pelo menos monitorá-lo para saber aonde que ele estava, com quem ele estava e a probabilidade dele estar portando a doença. Então, eu senti essa falta nos aeroportos. Segunda coisa, os carnavais. Nós já estávamos lá fora com esse problema, né, pipocando, e os governadores, prefeitos, já cientes desse risco, não se desfizeram dos carnavais. Outro detalhe também que eu achei super interessante, um pouquinho antes do carnaval, eu passei mal, eu tive todos os sintomas que, se eu fosse analisar pelo que dizem da doença, já eram sintomas muito parecidos, ou até sintomas do Covid-19. Procurei um serviço médico aqui mais perto da minha casa, e os médicos simplesmente se horrorizaram e falaram que não é a doença, que não sei o que, me deu um remedinho e mandou de volta para casa, passei o dia no hospital, né, sendo analisada, fazendo uma série de exames. E hoje, qualquer pessoa que apresente esses mesmos sintomas que eu apresentei lá atrás, hoje já fica sob monitoramento. Então, quando tudo começou lá atrás, eu acho que se naquela época medidas efetivas e pontuais tivessem sido tomadas, talvez hoje nós não estaríamos vivendo aí, não estaríamos vendo esse número tão expressivo
de pessoas infectadas. Outro detalhe, voltando um pouquinho no início da doença. Então, passou o carnaval, oba-oba, né? Logo, salvo engano, uma semana já após o carnaval, começaram-se os lockdowns, os isolamentos junto às cidades. No início, então, naquele momento, eu pensei, não é necessário, porque nós realmente temos municípios que estavam, ainda até uns se encontram ainda bastante desestruturados com a saúde. E nós não conhecemos o tamanho da doença, não conhecíamos a letalidade, a forma de se transmitir para o outro. Então, a gente sentiu, não, agora temos que dar uma parada, uma coisa assim, na minha cabeça ia ser coisa de uma semana, né, para dar tempo das pessoas analisarem os números, avaliarem os fatos, dar uma reestruturada aí no serviço de saúde, mas daí voltar à vida normal, né, retornar à vida, com todos os cuidados, com política de higiene, de máscara, né, pessoas idosas, ficar em casa, ficar mais quietinho dentro de casa, os grupos de risco, como se diz. Mas, de repente, a coisa foi se perdendo, né? Os isolamentos foram se estendendo, se estendendo, se estendendo. Eu estive em Brasília, shopping fechado, serviços de dentista fechado, restaurante fechado. Gente, esse povo, eles vão passar fome. Eu pensei assim comigo, tá todo mundo esperando o auxílio emergencial de R$600. Eu penso assim, e aí? O que você faz com R$600? O Príncipe, para mim, a imagem de um Estado falido é a fila que se forma para uma cesta básica. O cidadão não nasceu para viver de cesta básica, para viver de ajuda de R$600. A gente quer trabalhar. E aí a coisa foi andando, foi se esticando, e a gente vê que até hoje, você vê há quanto tempo, né, depois dos primeiros isolamentos, dos decretos de primeiro isolamento. E aqui, como você mesmo disse aí, né, você falou também, em Minas ainda a gente está com uma coisa mais ou menos equilibrada, claro que com alguns lugares um debate maior, mas São Paulo, o Brasil se preocupa com São Paulo, porque São Paulo é um estado altamente produtivo, outros estados dependem da economia de São Paulo, inclusive Minas Gerais, né, do que se produz em São Paulo. Então, o Brasil se preocupa com São Paulo, e eu acho que está na hora de medidas serem adotadas, medidas emergenciais por parte da Assembleia Legislativa, por parte das câmaras de vereadores, dos prefeitos, mover ações públicas contra o governador, contra o prefeito, e falar assim, gente, a doença é preocupante? Ninguém nega isso, né? Mesmo que a gente não tenha aí o conhecimento da ciência, a gente sabe que qualquer doença ela é preocupante. Agora, as doenças que vão surgir do desemprego, que gera violência, que gera fome, eu acho que essas doenças também são muito preocupantes, e a tendência é da gente ter um número muito maior de pessoas com essas sequelas dessas doenças da fome, do desemprego, da violência, do que do Covid-19. Isso daí nós já estamos vendo, né? Então, Príncipe, me fala uma coisa, você que é uma pessoa assim vivida, experiente, conhece da vida lá fora, o que você, na sua opinião, a opinião sua, não importa se está certo, se está errada, se vai ter pessoas acompanhando a sua linha de raciocínio, na sua opinião, o que poderia ser feito por esses gestores locais que são os primeiros a sentir os reflexos de uma política desastrosa, apesar de que está todo mundo querendo jogar a conta no governo federal, mas a gente sabe que esse governo federal não tem um caixa infinito, o caixa vai quebrar, né? O caixa, inclusive, sem querer desesperar, que nem diz outro, a gente sabe que esse caixa não está muito longe de quebrar, então nós vamos ter que ter muito trabalho aí para frente, junto com a equipe econômica. Mas o que você acha que poderia ser feito pelos gestores locais a fim de conter essa crise, dele saber o que é melhor para o lugar dele? O que você tem, qual a ideia que você teria sobre isso? Bem, primeiro, acho que a prioridade aqui é você fazer o combate jurídico. Eu Sim. não tenho como, não consigo respeitar prefeito nenhum em São Paulo e não faça esse combate jurídico. Mesmo que aqueles que acreditem que o lockdown seja necessário e tal, mas que não façam um juízo de valor, que feche todas as suas áreas, que não abra aí exceções de algumas áreas, aí eu vejo que ele está olhando essa questão de um ponto de vista ideológico. Sim. Ou está olhando de 3 pontos de vista negativos.
do ponto de vista ideológico, que ele ideologizou que o lockdown é a melhor coisa do mundo e só existe essa alternativa, então já se fechou a todas as outras alternativas. Número 2, ele tem algum benefício eleitoreiro de apoio, de estar aplicando o lockdown, porque ele apoia o governador, então você me apoia, então na próxima eu te ajudo, com, sei lá, vira parte da base de apoio do governador, então é por causa de questões eleitoreiras, que também é negativo. Ou, terceiro, que é questões de corrupção. Muito grande essa questão. Você está tendo recursos que agora, durante uma pandemia, durante um momento de calamidade pública, você poder fazer compras e gastos com esses tipos de materiais e coisas que têm a ver com o Covid de uma maneira sem licitação, você é um convite para a corrupção, é um convite para aquele prefeito que não é idôneo, que não é gestor, que não é comprometido com a sociedade, ou que não, até mesmo que não seja patriota, e começar a se locupletar deste momento de fraqueza em que ele é permitido mais flexibilidade para ele poder, de fato, gerir a coisa pública, que os prefeitos estão muito restritos por legislação. Então, numa questão de quando se decreta uma calamidade pública, ele fica menos restrito, ele pode fazer mais coisas. Sim. Ele vai aproveitar esse momento para fazer corrupção. Então, essas três coisas que podem estar acontecendo, e você está levando um prefeito a não querer fazer um combate jurídico ao governador que quer fechar tudo, eu não tenho respeito. Eu não tenho respeito a esse prefeito. Não sei quem dos 600. Eu fui agraciado com voto em quase todas as cidades de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, eu vejo ali com um certo carinho todos esses eleitores, até aquele que uma cidade teve um eleitor meu. Mas aqui também foi assim. Então, eu fico ali falo então com esse eleitor meu, então demande do seu prefeito de fazer esse combate jurídico, de fazer um plano local. Sim. Porque se ele não está fazendo um plano local, eu vou até sugerir uma coisa, então, prefeito. Se você não quer fazer nada local, quer pegar as ordens da OMS e aplicar, olha, então demite toda a sua equipe de saúde, que eles não estão servindo para nada, né? Não estão te orientando em nada. A tua equipe administrativa da prefeitura está redundante. Se você não está ali gerindo a coisa pública local, de acordo com sua visão de que deva ser aplicado, seguindo algumas normas de bom senso ali para proteger a população, para que serve um secretário de saúde municipal ou um secretário de saúde até estadual, se eles todos estão obedecendo ao OMS? Para que serve o governador, se ele para fazer prioridades? Veja o impacto irracional que uma medida dessa de lockdown completo gera. Eu estava até numa live anterior a essa, tem empregos, eu estava aqui no setor de restaurante, falando sobre o setor de restaurante, eventos, etc. Eles estão prevendo que nem 30% do que existia vai existir quando sair da pandemia. Então, somente a expectativa de 30% dos restaurantes, bares e restaurantes, reabrirem por causa de questão de fluxo de caixa. Um governador fala assim, fecha tudo e não dá previsão? Com que caixa? Essa falta de previsão também que leva as pessoas... Olha só como é perigoso você eleger político que é político. Você não eleger político que é gestor. Gestor, exatamente. Imagine se eu fosse um governador. Imagine eu agora falar assim, olha, vamos fechar indústria, comércio. Aí a próxima pergunta, o empresariado fala o seguinte, por quanto tempo? Porque eu só tenho, a média de caixa que eu tenho aqui é de 27 dias, 30 dias, até no melhor dos casos, tem alguns setores que podem ter até 60 dias de caixa. O que caixa ali, parado, sem fazer nada. Aí eu falo assim, não vou dar previsão nenhuma. Pode ser 10 dias, pode ser 60 dias, pode ser 90 dias, pode ser... Como é que você vai planejar baseado nisso? Quem é que vai emprestar dinheiro para qualquer empresa se financiar se o governo não está dando previsibilidade de quando pode reabrir?
essas são questões práticas, qualquer gestor faria na iniciativa privada, certo? Aí outra questão, como que você espera que no final dessa pandemia, de lockdown, do fechamento completo, eu tenha caixa para reabrir, porque eu vou precisar de comprar material, recomprar insumos de produção, botar as máquinas para trabalhar tudo de novo. Então, como é que ele espera que isso vai se dar ao cabo? Que todos os empresários vão ter ali um capital de novo para poder reaplicar na reabertura do seu restaurante, do seu bar. Não estou falando de grande empresa aqui, não. Estou falando de microindústria, pequenos comerciantes, bares, etc. Esses são os maiores empregadores. Então, como que ele espera? Então, claro, nada disso foi comunicado, nada disso foi planejado, pautado, e aí fala assim, vamos ter uma linha de crédito, uma coisa subsidiada. Essa conta vai para a União, e como você muito bem falou, Ale, vai voltar em custo de inflação. Vai voltar em taxa de juros maior, porque os riscos vão estar maior. Então, nada, não é um cenário positivo e sustentável. E eu acho que até, infelizmente, em função dos volumes que estamos falando aqui, de bilhões que estão sendo disponibilizados para as prefeituras e para os governadores, infelizmente eu acho que a sociedade tem que ficar alerta, sim. Olhar com lupa todas as compras, de quem está comprando, quanto está comprando e quais são as contrapartidas, quando é que entrega, que valor. Porque vemos aberrações com máscaras, com respiradores, e estão importando itens. Poxa, uma importação, eu já fiz importação e exportação, é a coisa mais fácil que você tem. Como é difícil você manter controles quando você envia dinheiro para fora. Para quem está indo, como é que ele volta em mercadoria, como? É muito mais fácil, ainda mais com dinheiro público e grandes volumes, de nada disso ser controlado. Então temos que tomar cuidado com isso, né? Temos que ver, por que não reativa a indústria nacional? Temos aí uma indústria têxtil que pode ser reativada para fazer máscaras, mas não está de acordo com as métricas da Anvisa. Ué, pelo amor de Deus. Essa Anvisa também é um problema, né, Príncipe? Olha, tudo isso que a gente está conversando, olha, desde lá em janeiro, eu fiz uma indicação para o Poder Executivo de fazer exatamente aquilo que você falou. Vamos fazer, fecha os aeroportos, para com esses voos internacionais, começa a monitorar quem está chegando Exatamente. Porque essas foram as medidas, e não é nada de novo, não é que eu sou um gênio da saúde, é que eu estava vendo o que os outros países estavam mais antecipados no problema. Então, eu falei, olha, fiz a indicação ao Mandetta até. Mandetta, não sei se ele adotou nada disso. Eu acho que não fez nada do que estava na indicação. Isso foi final de janeiro, início de fevereiro. Então, a minha parte eu fiz naquilo lá. A questão de Anvisa, projeto de lei que dribla a Anvisa. Fala assim, se 2 países da OCDE já têm um produto ou um medicamento, ou um processo, ou que seja o que for, se 2 produtos da OCDE já utilizam este medicamento, já viabilizaram esse medicamento de acordo com os seus testes, não precisa a Anvisa aqui ficar testando. Ela pode fazer um teste a posteriori, está automaticamente aprovado no Brasil, e mais tarde, quando a Anvisa resolver testar, se ela quiser cercear ali a venda, a distribuição daquele produto, ela pode ainda agir, mas não vai privar o povo brasileiro de ter aí a tecnologia de outros países, porque a Anvisa está lerda, ou não está ali agindo proativamente em absolutamente tudo, que é também completamente irracional de esperar que qualquer agência pública brasileira vai estar sempre se antecipando a tudo que ocorre no mundo. Então, é isso que a gente precisa começar a debater, né? De começar a destravar essas autarquias também, para poder começar a liberalizar uma série de coisas, que a evolução desse problema e das soluções já está acontecendo, e nós estamos aqui ainda falando de lockdown e governadores que estão querendo fechar mais ainda, né, a coisa. É isso que eu acho, a gente fica ainda mais indignado, como você mesmo disse, quando a gente vê que em outros países já estão conseguindo solucionar os seus problemas
aqui no Brasil, alguns gestores, né, pelo menos que se dizem gestores, querem ainda piorar o problema. Mas o que mais me dói também são esses interesses políticos que estão acima do interesse do bem-estar geral. Quando eu li, né, o seu livro de Por que o Brasil é um país atrasado, é porque a gente entende o que é o bem geral, né? E que muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, né, Luiz, a gente tem que passar por cima dos nossos interesses, dos interesses de classes, né, como é que eu posso dizer? Interesses, não falo individuais, mas são até coletivos, mas são de determinados. Porque sempre que você defende uma classe, você está trabalhando contra a outra, né? Você está em detrimento da outra. Por isso que sempre deve-se buscar a média, um bem de interesse comum que atenda a todos. Ainda que não seja a todos a 100%, como a gente às vezes gostaria, mas que não seja 1 a 100, né? Nem digo a 180, mas que o outro fique lá embaixo. Isso sim causa um desequilíbrio social, né? As pessoas falam assim, igualdade social, mas na hora mesmo, na hora de verdade, de você fazer um trabalho, de você doar um pouco mais de si, de você abrir mão de alguns, entre aspas, direitos, né, que a gente diz, para que o bem-estar alcance um maior número de pessoas, muitos não se dispõem, né? Eles querem sempre, porque a minha classe tem que ser mais favorecida que outra, e não é assim, né? A gente, infelizmente, o Brasil ainda é um país atrasado, como você mesmo diz lá no seu livro, né? Nós somos um país socialista desde 1930. É 32, Felipe? A Constituição? 34, então quer dizer, desde 1934 que nós adotamos uma Constituição Federal de cunho socialista que limita extremamente o direito à propriedade, né? Eu lembro que você fala muito disso lá no seu livro, e hoje nós estamos vivendo isso, né, Felipe? Essa limitação. Não é verdade, né? E diria, agora vemos o quanto de poder, de fato, o Estado tem. E quem entregou esse poder a ele? Quem entregou o poder ao Estado? Essa que é a realidade. A gente fica ali no nosso dia a dia, arrebanhado nos nossos interesses, que supostamente a gente nos consideramos livres, mas aí a gente resolve se mexer um pouquinho e estressar um pouquinho os mourões, né? Os mourões das baias, né? E a gente vê que o Estado não deixa, não. Não deixa, é um exemplo claro. Direito de associação, direito de ir e vir, direito à propriedade, direito até de consciência que eles querem, de livre-arbítrio, ou menos até de poder se comunicar, de livre expressão. Então, nós temos aí todos os nossos direitos fundamentais são relativizados pelo modelo constitucional que a gente tem. E o tipo de político que sobe para ocupar esse tipo de poder é o tipo do político que tem um perfil de controle, tem um perfil de domínio e de controle. Ele não é um servidor. A gente fala muito, o servidor público, o político. Ele não é um servidor, porque ele tem muito poder a ser exercido ali. Veja o quanto poder um governador tem, um prefeito tem, fazer um fechamento completo. Isso é constitucional. Impedir, né, o direito de ir e vir das pessoas. Isso é constitucional. Olha só que absurdo. Ele não está fazendo nada que não é ilegal, senão já estaria, o Ministério Público está indo contra ele. Não. Ele está fazendo o que é de sua dotação constitucional. Então, espera aí, essa Constituição aqui está errada, que está dando esse tipo de poder a um prefeito e você não tem nenhuma chancela ou capacidade de poder se contrapor a isso. Então, acho que a gente tem aí um poder de Estado que, mais uma vez, está sendo ocupado por pessoas que não são da nova leva, são de vertentes anteriores, da velha política, que vem com essa visão de controle, domínio, de corrupção, de vontades eleitoreiras, de vontades e egos pessoais serem valorizados acima de qualquer coisa.
Eles não estão... Príncipe, e quanto que tudo isso custa caro ao povo brasileiro, né? Quanto que tudo isso... Custa caro porque agora, quando reabrir, sair do coronavírus, sobretudo em alguns segmentos, tem empregos que não vão existir mais, não é que estão esperando ali. Aí é que vai ver, mas então o que eles fazem? Então a estratégia é o governo federal, olha, veja só o interesse, ali já está manifesto o interesse. Eu, como gestor, se fosse o gestor de São Paulo, o que eu gostaria de ver? Gostaria de ver a classe média de São Paulo, o empreendedor, aquele que gera emprego, gera renda para todo mundo, gera propriedade, que eles fiquem cada vez maiores, seja uma classe ou um grupo muito maior de gente, tem uma atividade econômica muito maior e que, obviamente, que isso se até ultrapasse as fronteiras aqui da questão do Estado. Agora, veja qual foi o apelo. Assim, qual era a prioridade de ter feito ali um orçamento de guerra? Você tem que livrar a minha questão fiscal. Você tem que me ajudar na minha questão fiscal. Eu, Estado, preciso ter o apoio do governo federal para resolver esse problema. Peraí, tua visão do problema está errada, porque o governo do Estado de São Paulo não é quem vai resolver o problema. A economia de São Paulo é que vai resolver o problema. Então, veja como a prioridade ali não foi para pedir ao governo federal maior auxílio às empresas que vão estar sofrendo com essas medidas que eu vou estar tomando. Não, vem auxiliar a mim Estado, para que eu equilibre minhas contas e não caia aí na lei de... responsabilidade fiscal e que me libere também recursos para poder fazer o que eu quiser com esses recursos. É isso que eles estão olhando. Eles não estão olhando os empregos que não vão nunca mais voltar. Eles não estão olhando. Não tem nem interesse, acho que nem debatem isso. Então, essa falta de transparência, comprometimento, de fato com o fator gerador da vida e da atividade econômica e do porquê muitas pessoas vêm para São Paulo, eles não estão nem olhando, não querem nem saber. É eu, minha eleição, minha ambição, é o meu objetivo eleitoral. Então, como é que você elimina esse tipo de perfil do sistema político? Primeiro é não votando neles, é fácil. Claro que aí entra-se em outra discussão. Muito depender sempre da personalidade da pessoa é um grande erro. É um grande erro mesmo, porque o sistema político precisa eliminar esse tipo de pessoa das opções. Esse tipo de pessoa que faz isso, que olha só seus interesses, que olha ganhos eleitorais e que quer fazer jogo de contraposição, de pior para o Brasil, melhor para mim na próxima eleição, esse tipo de perfil, o sistema não pode permitir esse tipo de candidato que venha até a ser candidato, na minha opinião. Então, enfim, até a gente conseguir alterar o sistema para nos blindar desse tipo de populista, né, que vem aí com aspirações totalmente egoístas, requer aí mais alguns ciclos eleitorais de eleger gente boa. Então, como nós, né, assumindo que nós somos os bons aqui, né? Então, mas, o Luiz Felipe, não vamos perder as expectativas, não, viu? Eu, sinceramente, eu estaria muito pior, muito mais triste lá naquele Congresso Nacional se eu não tivesse encontrado pessoas como você. Às vezes, porque às vezes a gente se sente tão diferente naquele meio que eu pensei, puxa vida, eu sou tão diferente aqui que a errada sou eu, né? Porque sempre dizem, quando alguém luta contra tudo e contra todos, talvez o erro não está em todos, mas sim naquela que tanto se debela. Mas aí quando eu começo a observar para o lado, né, olhar para o lado e ver que tem uma pessoa assim como você, que pensa dessa forma, aí a gente volta a ter sim mais fé, mais esperança. A gente sabe que as mudanças elas demoram a acontecer, né? E eu entendo também que quanto menor o número de pessoas na classe média, as mudanças são mais difíceis, essas mudanças que a gente tanto espera para o país, que poderíamos chamar de uma mudança para uma política mais liberal, né, mais consciente, né, pelo bem-estar social geral e de verdade, não só... Eu falo assim, interessante que no Brasil se fala muito em democracia,
mas quando a gente ouve falar de democracia, parece que cada um tem a sua, né? Não é aquela democracia cívica que nós aprendemos, que nós temos a consciência, mas... Então, assim, a gente sabe que as mudanças demoram, eu acho que a gente não deve perder as esperanças, talvez porque muitos lá atrás já perderam, é que as coisas ainda não aconteceram. Vamos trabalhar isso sim. Você, naquela conversa que a gente teve ontem, você até sugeriu que na sua página você deixa um projeto aí que pode ser adotado, né, dos municípios. É que tá, eu acho que para os ativistas e prefeitos que estão nos escutando, você tinha um projeto, né, Ale, Tem, um isso. esboço, é importante depois você divulgar, e pode contar comigo nessa divulgação, que é um esboço de projeto de lei que dá mais autonomia ao prefeito. Não só o prefeito, eu digo o seguinte, são os vereadores que geralmente eles estão mais próximos da população, que entendem melhor essas demandas locais. Por exemplo, aqui Patinga, há mais ou menos 30 dias, começou a haver essa discussão muito grande sobre abertura de comércio e tal, e o pessoal, eles estavam indo para frente da prefeitura, né, questionar o prefeito, porque era o prefeito que estava assinando os decretos. Mas eles estavam insatisfeitos com as decisões do prefeito no início. Depois o prefeito mudou o posicionamento, começou a entender melhor essas pessoas. Mas eu dizia para eles, olha, por que vocês não procuram a Câmara de Vereadores? Porque o prefeito ele está governando através de decretos, mas a função de legislar é do município, ou melhor, é do legislativo. Então, vocês têm que procurar a própria sociedade civil organizada, apresentar sugestões de projeto, correr atrás de um relator, correr atrás de votos, pressionar, porque eu entendo o seguinte, se aquele município tem uma lei municipal definindo a autonomia, a forma de como enfrentar esse problema, reúne ali equipes de médicos, sei lá, vai se assessorando aí com essas pessoas técnicas, e chega num consenso e faz uma lei. Se o prefeito dificilmente vai deixar de sancionar, porque ele vai ver que é a vontade do povo que está ali sendo expressada através daquele projeto de lei. Mesmo sendo uma lei de origem da vereança, o Ministério Público tem alguma ascensão em cima desta competência, ou eles vão poder interferir de novo, mesmo que seja uma lei dos vereadores? Olha, eu acredito que sendo uma lei municipal e ele queira questionar a validade dessa lei, ele vai ter que questionar nos tribunais superiores, né? Ele pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade ou entrar com uma ação civil pública e questionar um incidente de constitucionalidade dentro dessa ação civil pública, mas aí o caminho fica bem mais árduo, o caminho fica bem mais difícil para o Ministério Público intervir. Por quê? Enquanto só é um decreto municipal, um decreto do prefeito, fica muito fácil. O Ministério Público entra com uma ação civil pública, pede ao juiz que determine ao prefeito para revogar o decreto, ou parte do decreto, né, tipo os artigos, incisos, tal, pede para revogar, o juiz simplesmente dá a canetada, como aconteceu aqui em Patinga, determina que o prefeito decrete, melhor, revogue seu decreto, feche o comércio novamente, sob pena de pagar multa de até R$1 milhão. O que o prefeito faz nisso, né? Ele fica entre a cruz e a espada, puxa vida, ou eu mando fechar o comércio, ou eu pago R$1 milhão de multa. E chegou esse absurdo. O juiz, o príncipe, em menos de 8 minutos de protocolar da ação civil pública com esse pedido de liminar, o despacho do juiz acatando essa liminar já estava publicado. Então, quer dizer, já havia o entendimento entre o juiz e o promotor que o caminho a ser adotado ia ser esse. Aí o prefeito falou, não, vou revogar meu decreto aqui e eu vou evitar a aplicação da lei, porque senão vão me questionar por que eu estou... O município já está ferrado, já está quebrado, já caiu a arrecadação, e eu ainda vou ser o responsável por aplicar uma multa de R$1 milhão? Não posso, né? Olha, então, Lê, eu tenho muito interesse em divulgar a sua lei, que você vai fazer aí para o benefício dos vereadores aí de Minas. Tenho muito interesse em divulgar aqui em São Paulo e cobrar aqui dos nossos vereadores que estejam em sintonia
com a sua população. E se Isso. a população quer fazer o lockdown, ok, é uma coisa que é opção, mas depois também não reclame das consequências de falta de Exatamente, Agora, exatamente. se há populações em cidades e municípios de São Paulo que queiram voltar ao trabalho, queiram voltar às atividades normais, com alguns rigores de saúde. As medidas não tem como evitar, as medidas elas têm que, né, as sanitárias, né, tem que ser adotadas. Eu acho que temos que transferir a responsabilidade para a sociedade. Isso. Temos que tirar, os burocratas não são melhores do que a sociedade. Os políticos não são melhores do que a sociedade. Eles não têm mais informações, não têm mais conhecimento, nada. Eles são uma concentração de aspirações. Se a sociedade concentra neste político uma aspiração de fazer tal coisa, ele tem que fazer tal coisa. Então, aqui a sociedade... Exatamente. Queremos a reabertura e está aqui o projeto de lei para que faça essa mudança e que nos blinde aí de uma interferência do governador e do Ministério Público. Exatamente, ou que pelo menos torne o caminho deles bem mais difícil, né? As ações deles bem mais difíceis, porque aqui estava assim, o juiz dava a canetada, o prefeito revogava. Agora, com uma lei municipal, uma lei feita dentro aí dos critérios, dentro da constitucionalidade, para derrubar é bem mais difícil, né? Então aí os caminhos vai ter que levar até o STF, porque as ações de constitucionalidade têm que ser questionadas junto ao STF. Lá no STF já existe o entendimento que cada território aí tem a sua particularidade, por isso é que tem que adotar suas medidas próprias. Então é isso, eu acho bem interessante. Ô Príncipe, já temos aqui 1 hora de live. Como sempre. Pelo seu projeto de lei, adorei que temos aí alguma ação que vai vir dessa conversa. Caso contrário, a conversa jogada fora, mas com você eu tenho certeza que nunca vai ser o caso. E agradeço, Ale, agradeço aqui pela live. Vamos fazer mais, porque a gente nem explorou ainda essas questões fiscais aí até o limite, né? A gente precisa, né? Trazer um pouquinho de luz aí do como é que funciona o orçamento da União, como é que funciona uma série de coisas que são tão importantes. Muito importantes. E é bom também que aqui pelas redes sociais a gente alcança um público bem diferente, né? Pessoas que às vezes assim a gente acessa desde o gari até um gerente de empresa, e conhecimento sempre é muito bom, né? A gente fala assim, conhecimento é uma coisa que a gente não deve guardar só para si, tem que passar para frente. E eu acho que se a gente conseguir influenciar 2, 3 pessoas, nós já estamos com o nosso trabalho assim de excelência, né? Como se diz assim, conseguindo fazer com que as pessoas aos pouquinhos vão entendendo melhor como é que funciona todo esse sistema, é muito bom. Eu acho que já é muito gratificante. Ô Príncipe aqui, então, muito obrigada, viu? Muito obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. A minha página ela é seguida basicamente por mineiros e mineiras. Vi que tem muita gente de São Paulo aqui também acompanhando, né? Seus fãs, seus seguidores. Aqui em Minas você também tem muitos fãs, tá? Muitos seguidores. Muito de Minas. Fiz bastante palestra em Minas e foi eu até brinco, né? Foi tão bem recebido em Minas que é impossível de ter tido uma Inconfidência Mineira aí efetiva. É impossível. É verdade, é verdade. Ô Luiz, obrigada, viu? Vamos votar que está tendo uma nominal, viu? Vamos lá. Pega aí, ó. Beijo, gente que esteve aqui conosco. Beijo para todos vocês, tá? Tudo de bom aí, galera. Tchau, tchau. Vou encerrar. Fechando.